bendizemos, engrandecemos o Teu nome. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus que fala, o Senhor é Deus que fala, conduz, pacifica, salva, santifica, cura, liberta. Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Amém. Queridos, abra sua Bíblia aí, em João 8, mas volta lá no 12. Esse vídeo, irmãos, ele tem uma propriedade, eu acho muito bacana, Quase 100% das falas ali de Jesus está igualzinho à minha Bíblia. Não sei se destoa um pouco da sua. Como nós estamos caminhando com Jesus, versículo 12, Jesus continuou a dizer à multidão. Então ali fala, começa Jesus: eu sou a luz do mundo. Jesus estava dizendo à multidão. Quando você vai no versículo que vamos começar a ler hoje, que é o 31, disse Jesus aos judeus que criam nele. Há uma condição naquele vídeo ali que ele não retrata. Veio uma condição anterior da mulher adúltera, naquele lugar ali ao templo, Jesus ali passa aquela condição com a mulher adúltera. E ainda ele fala, logo depois disso tudo, ele fala à multidão. E no verso 31, ele já agora fala com os judeus que criam nele. Jesus não estava falando com a multidão. Jesus estava falando com alguém igual eu e você, alguém que cria nele, alguém que estava ali realmente querendo aprender dele. Então, eu não acredito naquela condição exata ali. Todas as abordagens foram feitas pelo povo judeu, mas não em si aquelas mesmas pessoas anteriores, porque aqui falam de pessoas que criam nele. Então já era um público que já estava com os ouvidos abertos e o coração aberto a receber o Senhor Jesus. Mas Jesus aqui mostra duas condições: os escravos e os livres. Então Jesus está olhando aquelas pessoas que criam nele e dizendo: olha, tem pessoas aqui que são livres, mas tem pessoas que são escravas. E ele começa: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permaneceres no meu ensinamento, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade vos libertará. É tão fantástico, irmãos, o versículo 31 e 32 são tão ricos de conteúdos, que eu posso voltar lá em João 6,66 e lembrar daquele contexto dos discípulos que abandonaram Jesus, dos discípulos que recuaram, que perderam a visão. Então Jesus está o tempo todo ensinando a igreja. Jesus não tem uma abordagem muito assim, o que é isso? Isso é água, isso é fogo, isso é terra. Se não tiver um pouquinho de intimidade, você não vai entender. Às vezes a gente fala assim, a gente escuta pessoas no nosso meio: eu não leio a Bíblia não, porque eu leio tudo, mas não entendo nada. Mas aqui nos fala: se verdadeiramente permanecer no meu ensino, permanecer nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós já temos aqui uma grande verdade para a nossa vida.
para nós cristãos que cremos, não há uma condição de deixar de crer ou de deixar de permanecer nos ensinamentos do Senhor. O texto vai falar muito aqui a respeito de liberdade, de uma vida vitoriosa, de uma condição de não mais sermos escravos. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui e falar a respeito de termos o nosso coração antenados naquilo que é do Senhor. Eu passei o vídeo 2 vezes porque não é fácil realmente de compreender, irmãos. Às vezes a gente passa fazendo uma leitura corriqueira, você pega 5, 10% do texto, e às vezes você lê de novo, você pega 10, 15%, e aí você vai e faz uma nova leitura, confronta com outras traduções, você pega os 40%, e aí você pega um comentário bíblico, você vai entender 60%, 70%, e aí você ora a Deus, e Ele vai te dar 100%. Então, esse texto aqui, ele é muito rico. Nós temos aí do versículo 12 ao 58 naquele vídeo. Aquele vídeo ali, irmãos, eu peguei num canal, não se escandalize, tá? Num canal mormon. Aquele vídeo ali é dos mormons. É, dos mormons. Eles extraíram ali o versículo 29, o 41, o 42, o 46, o 47, o 48, o 49, o 52, o 54, o 55. Será que foi à toa? Tudo que foi falado no vídeo está certo. Mas olha quantos versículos deixou de ser ensinado. Queridos, ninguém na internet tem compromisso com a sua vida. Ninguém. Eu não quero aqui puxar a sardinha para o pastor Robson e para o Alisson. Paulo fala, analisai tudo e reter o que é bom. Eu já comentei aqui outras vezes, nós escutamos várias mensagens na televisão, várias mensagens na internet, várias mensagens no WhatsApp. Mas nós precisamos ter um senso crítico. Não é ficar rindo, criticando, zombando, não. Eu preciso entender e buscar algo que verdadeiramente seja santo, sagrado para a nossa vida. Irmãos, o sangue da sua vida, a sua vida, será requerida da igreja Moriá, dos líderes da igreja Moriá. Diante de Deus seremos cobrados pela vida da igreja. Não nos eximimos da nossa responsabilidade enquanto servos do Senhor. Por que eu disse isso aqui, irmãos? Porque é muito bonito, o conteúdo ali é muito, mas não está completo. Então, não se preocupe com o vídeo era para fazer você assimilar, pegar uma essência, mas eu queria despertar você para aquilo que o Espírito Santo vai falar essa noite. Nesta pericope, ou nesse trecho de João 8, 31 a 59, Jesus conversava com os que criam nele. Jesus fala de verdadeiros discípulos, pois com certeza existem discípulos que não são verdadeiros. Ao que é verdadeiro, permanece no seu ensino. Queridos, quem permanece na palavra, quem estuda a palavra, não tem como não existir uma regeneração autêntica em nós. Isso é fato, isso é estágio de evolução. A verdade do Senhor produz uma modificação suficiente na vida de todos, e não somos separados dele mais. Queridos, há uma condição de eu e você
estarmos realmente firmados no Senhor. Em Romanos 8, 38 a 39, é os versículos do NEM. Conhece o versículo do NEM? Não, tem 10 NEM. Quando a gente vai ministrar a palavra e fala né, as pessoas criticam a mensagem, né? Mas Paulo fala NEM aqui, claro que ele está certo no texto, mas a gente não assusta. Romanos 8, 38 a 39. Porque estou certo, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Nada. Se eu e você caminhamos com o Senhor, permanecemos no Senhor, verdadeiramente somos discípulos. Se conheceres a verdade vos libertará. A verdade de Cristo é suficiente, ela nos liberta. Continua o texto: o conhecimento da verdade parte de um discipulado verdadeiro, onde o conhecimento produz liberdade. A verdade de Jesus nos faz livres, versículo 31 a 32. Temos também João 17, 17 e 19, nós lemos quinta passada: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. 18: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu enviei-os ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Se caminhamos com o Senhor, se permanecemos com o Senhor, a verdade dele nos santifica. João 17, 19. A verdade do Senhor, ela é revelada, eu compreendo, eu assimilo, e ela se torna rema na minha vida, ela mexe no meu ser, e ela me transforma. Não basta crer. Ali no contexto, no início ali do versículo 31, começa assim, disse Jesus aos que criam nele. Mas não basta crer. Olha o que a palavra nos diz: não basta crer, precisamos permanecer e conhecer. Permanecer e conhecer. Aqui nós vemos o versículo 33: responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Olha uma condição interessante, queridos. Quem está no pecado não entende que está no pecado. Tem exceções, né? Você vai falar isso para mim. Tem exceções. Naturalmente, o homem não discerne o mundo espiritual, discerne as verdades espirituais. Precisa de eu e você para chegar com amor e falar de alguém que tem algo muito melhor para ela. Falar que há uma condição de liberdade, de libertação, mesmo que ela não entenda e num primeiro momento não creia. Verso 34: disse Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou servo do pecado, serve ao pecado. Nós, o versículo fala: jamais fomos escravos. Aquele que permanece e conhece o Senhor, aquele que não permanece e não conhece o Senhor, não sabe que é escravo, vive no engano. Mas nós sabemos que Ele é a verdade, o caminho para uma vida
plena. João 1, 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando a palavra nos fala para permanecer no Senhor, permanecer nele, conhecer dele, está falando de alguém que ele é a própria vida, nele está a vida. Nos originais gregos, na transliteração da palavra, você tem aqui uma palavra que chama zoe. Fala, o que é isso? O que isso tem a ver comigo? Que zoe é esse? Zoe é uma condição plena de vida, é uma condição completa de vida, uma vida vitoriosa, uma vida disciplinada, uma vida que fala de uma condição verdadeira de já permanecer, de ser um hábito, de ter experimentado e caminhado sempre com o Senhor. Precisamos entender, sabendo como está em João 1,4, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a nossa luz. Jesus começa assim no versículo 12, e aqui ele fala, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Querido, nós só temos uma vida plena no Senhor. Só temos uma vida plena no Senhor. João 14, 6 nos diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Mas eu não sei como é que eu vou permanecer, como é que eu vou fazer. Ele é o caminho. Lembra da luz apagada, da lanterna, que ele é a luz, permanecer na luz? Ele é o caminho, a verdade e o zoe, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos aqui uma abordagem de Jesus. Jesus começa no versículo 31 a 32 e fala de um discípulo autêntico. Para um discípulo ser um verdadeiro discípulo, ele precisa permanecer na palavra. Ele precisa permanecer. De João 8, 33 a 36, ele fala da liberdade e escravidão. As pessoas não sabem que são escravas. As pessoas que creem vivem o engano. Não têm uma vida plena no Senhor. Ainda há algo que tem impedido de conhecer, de caminhar, de aproximar. É impressionante como os nossos filhos têm uma facilidade de serem ensinados por outro, seja na escola, seja na rua, seja no seio familiar, que não seja os pais. Infelizmente, é uma verdade. Nós, pastores, recebemos às vezes alguma coisa que é contrário à nossa fé, algumas afirmações, e às vezes a gente olha para a gente mesmo e fala assim: agora, sai dessa, como é que eu explico isso? Porque as pessoas alimentam de várias coisas, não se esmeram em aprofundar na palavra. A palavra, num primeiro momento, parece estranha. Há uma dificuldade de investir numa boa tradução bíblica ou num bom dicionário. E a nossa correndo, sabendo, sendo sabedores que a palavra é luz para o meu caminho. E Jesus vai pontuando isso, querido, e mostrando aqui. Depois ele mostra o filho autêntico. Ele entra aqui nos versos 37 a 41, Ele evidencia o filho autêntico, versículo 38. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazei os que ouviste de vossos pais. Eu vou parafrasear isso aqui, irmãos. A igreja fala
do que ouve do pastor Robson, do que ouve do Alisson, do que ouve na internet, do que ouve no Zap, mas não consegue falar do que leu, do que entendeu, do que o Espírito Santo te revelou na palavra, no seu momento de intimidade com Deus. Precisamos ser como ali o discípulo autêntico. Aqui Jesus fala dele, filho autêntico. Nós precisamos ser igual a ele, nos espelhar nele, sabermos falarmos das nossas intimidades com o Senhor. Eu digo que ele é meu pai e não tenho um relacionamento com ele? Será que é difícil de entender a mensagem? Estou falando alguma coisa difícil? Precisamos buscar, cada um de nós, a nossa intimidade com o Senhor. Pastor Robson fala tanto isso aqui, irmãos, tempo com Deus, oração e leitura, tempo com Deus, tempo com Deus, tempo com Deus. É errado eu falar aquilo que eu aprendi com o pastor Robson, é errado falar aquilo que eu aprendi com o pastor Alisson, é errado falar aquilo que você pegou na internet, eu não sei o que você ouviu, irmãos. Eu vou ser bitolado agora. Não, irmão, eu estou te pedindo para buscar um caminho estreito com o Senhor, andar no caminho do Senhor, buscar a sua experiência, buscar você relacionar. O versículo 38, eu falo do que vi na presença do meu Pai. Irmão, isso aqui deixava um judeu doido. Que cara atrevido é esse aí, Jesus aí, atrevido? Que pai é ele? Quem que ele está falando aí? Está referindo a Deus, não, né? E depois nós vemos aqui uma condição triste, querido. Aqui o caldo engrossa, do 8:41b ao 45, o filho do diabo. Bem pesa. Mostra-nos a condição que o Filho de Deus compreende a palavra de Deus, não o contrário. Versículo 44, a palavra nos diz: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Está na Bíblia, estou lendo. Há uma condição de realmente entendermos e sabermos aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é rema, aquilo que é verdade, acessível. Você tem a Bíblia. Quem não se aprofunda, quem realmente não cresce, quem não amadurece, quem não é impactado por isso, irmãos, quem não é vida verdadeiramente entregue a Cristo, Jesus confronta aqui duramente, irmão. Não é eu que estou confrontando, não, tá? Estou chamando de ninguém filho de diabo. Estou dizendo aqui palavra de Jesus. Vós pertenceis, tem um contexto estratificado, explicado acima de uma condição de sermos discípulo autêntico, sabemos o que é ser livre com o Senhor, do exemplo de Jesus que é ser Ele filho autêntico, mas também uma condição aqui revelada e dura para quem não assimila e não se dobra o seu joelho a esse Jesus. 1 Coríntios 2:14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Queridos, não fala que você não entende a Bíblia, não. Nunca mais repita isso. Eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. Não fala assim mais. Quando você estiver conversando com alguém maduro, seja sincero. Tem algumas coisas da palavra que é difícil de eu entender. Tem algumas coisas da palavra que é difícil de eu compreender. Tem algumas coisas da palavra que é difícil até de eu aceitar. Mas permaneça no seu ensino, versículo 31, permaneça no seu ensino,
Conheça a verdade, para que você seja liberto. Permaneça. Depois aqui, Jesus fala de uma condição de quem não é filho de Deus, é filho do diabo, e aqui vem uma grande acusação contra o próprio Jesus. Versículo 46: pode algum de vocês acusar-me de pecado? Eu não sei se tem alguma outra tradução aí. Eu gostei aqui de uma outra tradução que eu vi. Pode algum de vocês me levar a pecar? Alguém aqui tem poder para me levar a pecar? Jesus está falando aqui de uma condição que, olha, vocês estão falando que eu sou o filho do cão. Não sou. Nada que vocês fizerem me leva a pecar. Nada que vocês fizerem vai fazer eu errar meu alvo de seguir o meu Pai. Nada que vocês fizerem vai me impedir de ter a minha intimidade. Pode me levar para a cruz, para o Gólgota, mas eu continuo na obediência. Seja a adversidade, a luta, a dor, eu continuo na verdade do meu Pai, na minha intimidade com o meu Pai. É o que Jesus está aqui nos dizendo. Pode alguns de vocês acusar-me de pecado ou levar-me a pecar? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Por que não credes em mim? Versículo 50, Jesus nos fala: eu não busco a minha própria glória. Jesus não veio para fazer teatro para ninguém. Jesus veio, se entregou, crucificou toda a sua vontade, colocou todo o seu ser, toda a sua condição homem na cruz, por mim e por você. Sofreu. Nós temos que Abraão é o pai da fé. Esses judeus aqui referem-se a Abraão como o pai deles, alguém que é antes deles, alguém que eles são posteriores. Abraão é o antecessor deles. E Jesus pega e se coloca numa condição: Abraão, quando ficou sabendo de mim, se alegrou demais. Que? Como é que pode? Você está aqui, Abraão, tantos anos lá atrás? O Rei de Deus é entendido com fé, irmãos. A fé de Abraão é pouco. Vivendo um pouquinho de Moriá, quase 4 anos, confesso para vocês que não vi muita fé em Abraão no monte. Não vi. Que isso? Você está doido? Não vi. Isso é pessoal meu, irmãos. Que você tenha a sua experiência. Eu vi uma grande obediência. Eu vi um coração disposto a obedecer. É impressionante como que essa história aqui transcreve. E Jesus é abordado, confrontado, criticado, e Abraão se colocou a obedecer a Deus. Deus trabalha na sua obediência. Deus opera na sua obediência. Quando reconhecemos o Senhor como Todo-Poderoso, quando a verdadeira honra é dele, tudo que te parece contrário, mesmo quando o seu Isaac está à prova, o milagre acontece. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer
é melhor do que sacrificar. Como se diz meu amigo Evanilson, chegou aqui agora. Esse versículo não estava na programação. Queridos, a mensagem transcreve, Jesus mais uma vez se revela, fala de uma condição de escravo, de ser livre, e ele fala que o verdadeiro discípulo é aquele que serve, é aquele que permanece, é aquele que se aprofunda, é aquele que se esmera, é aquele que relaciona, é aquele que tem uma vida com Deus. E o que passa disso não é discípulo. João 8, do 51 ao 55, William Barclay, de quem eu estudei parte da mensagem, nos fala que a vida e a glória. Podemos fazer uma aplicação para não provar a morte, é necessário buscar a glória de Deus em sua totalidade. Não glória em nós mesmos, versículo 54. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Aquilo que você é bonzinho, que você faz bonzinho, entrega no altar do Senhor. Que seja Ele o referencial da sua vida, que seja Ele o provedor dessa condição. Nós somos servos. Precisamos entender, precisamos compreender a mensagem. Conhecendo e guardando a fé de Abraão, ou do mesma condição de obedecer. Versículo 58 nos fala de uma tremenda afirmação, do 56 ao 59. E o 58 nos diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Antes que você entendesse o seu problema, a sua luta, Deus é Deus. Antes que você nascesse, Deus é Deus. Nós precisamos entender que Ele é Deus, que Ele é provedor, que Ele é discipulador. Quando Ele fala para eu e você permanecer na palavra, relacionar com Ele, Ele vai ter comunhão conosco, Ele vai falar conosco, Ele vai se aproximar de nós, nós teremos comunhão com Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Romanos 8, voltando lá, o que pode nos separar do amor do Senhor, querido? Nada. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Querido, Jesus foi experimentado, Jesus foi provado, e a sua palavra nos diz em Hebreus 4,15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus pode fazer mais do que o Alisson, Jesus pode fazer mais do que o Robson. Permaneça nele, aprenda com ele, cresça nele. Ele quer falar com você.
Ele passou tudo que você está passando. Hebreus 4,15 deixa isso claro. Mas não se deixou cair, permaneceu firme. Lucas 4, 18 a 19, o próprio Jesus nos fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e a restauração de vista aos cegos. Às vezes você já orou para muito cego espiritual e não entendeu o que ele passou a enxergar. Tem muitas pessoas que estão indo para o inferno, que estão cegas, não compreendem. Que Deus possa nos usar a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A mensagem é essa, queridos. A mensagem é essa. Que sejamos santificados na verdade, que cresçamos na palavra, que aprofundemos num relacionamento mais profundo, e que possamos entender que Ele coloca em liberdade ao cativo, Ele traz vista aos cegos, Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele santifica. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra, ela é vida, a Tua palavra é a verdade. Deus, a Tua palavra é suficiente. Pai, a Tua palavra, Deus, é suficiente. O Senhor se revela na Tua palavra. Pai, que possamos